quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Mateus nos escreveu. Nós vamos ler, queridos, apenas 2 versículos hoje, no capítulo 7. Evangelho conforme Mateus nos escreveu, capítulo 7. Nós vamos ler, queridos, os versículos 13 e 14. Irmãos, o que eu percebi é que eu estou enxergando melhor quando eu fecho um dos olhos, tá? Então, se eu fechar o olho para te enxergar, eu não estou piscando para você, tá bom? Eu só estou tentando te enxergar melhor. Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus muito bondoso. Nós não conseguimos cantar, contar, pensar, explicar o tamanho da tua bondade para conosco, Deus. E é exatamente por isso, Deus, confiados na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, que nós nos achegamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor nos abençoe, Deus, nesta manhã, enquanto estudamos a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame de graça sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, mas também, Deus, para que o Senhor derrame da tua graça no nosso coração, o cerne da nossa vida, para que nós sejamos transformados pela ação da tua palavra e do teu Espírito em nós. Age Deus com graça sobre nós, para que tudo aquilo que meditarmos, tudo aquilo que pensarmos, tudo aquilo que falarmos, seja de acordo com a tua vontade e conformado à tua verdade. Age Deus, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero antes de começar a reiterar que os irmãos podem participar, podem e devem participar dessa aula. Então, se tiver assim o desejo no coração, surgir alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário, não se constranja, levante sua mão e logo chegará um microfone para que você possa participar da aula. A mesma coisa serve para os nossos irmãos que estão participando pela internet. Eu vou tentar o máximo que der acompanhar o comentário dos irmãos aqui, né? E você fique muito à vontade para escrever aqui no chat, para dar o seu bom dia, mas também para registrar o seu comentário ou fazer a sua pergunta. Deus abençoe. Quero já aproveitar então, saudar os irmãos que entraram depois, o Diácono Erlen, a Gessi, a Keila. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Deus abençoe. Eu vou ficar alternando entre sentado e levantado por causa das costas, e o pessoal da transmissão vai ter que usar todo o seu jogo de cintura para poder me enquadrar aí, né, enquanto eu falo, mas que assim o Senhor nos abençoe durante esse nosso tempo de aula, amém? Queridos, quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, lá atrás, no ano passado, pelas bem-aventuranças, uma das coisas que eu enfatizei muito com os irmãos é que o Senhor Jesus, ele não estava nos ensinando ética. Eu sei que existem alguns bons comentaristas, alguns bons estudiosos que vão dizer que o Sermão do Monte é a ética do reino de Deus, ou a moral do reino de Deus. No entanto, queridos, quando nós utilizamos essa palavrinha ética ou moral, nós estamos falando de um tipo de comportamento que é regido por algo que está afora de nós, né? Ou fora de nós, né? Qual que é o problema? O problema é que quando nós falamos que é uma ética do reino de Deus, nós estamos falando sobre algo que é dado por alguém
alheio à nossa vida ou à nossa internalidade e que nós acabamos por internalizar. E essa não é a melhor definição daquilo que o Sermão do Monte está fazendo na nossa vida. O Sermão do Monte, queridos, ele traz para nós uma realidade da transformação do nosso coração a partir do Evangelho. Perceba, a ética não necessariamente transforma o nosso coração, mas o Evangelho transforma o nosso coração, coisa que nenhum ensinamento ético, nenhuma moral pode fazer. Vou te explicar. Existem algumas coisas que são completamente inaceitáveis do ponto de vista ético e que, mesmo assim, algumas pessoas praticam. Vou dar um exemplo. Se você acha uma carteira no chão, a ética exigiria que você procurasse o dono dessa carteira e entregasse. Não é verdade? Mas o nosso país tem um dizer que pode te induzir a pensar que não precisa talvez devolver. Qual é esse pensamento? Achado não é roubado. Achado não é roubado. E aí, em algum momento, você pode ser dominado por esse pensamento, e ao ser dominado por esse pensamento, você simplesmente não vai procurar devolver essa carteira. E aí nós podemos dizer que você foi antiético. Certo? Deu para compreender até aqui? Agora, qual que é o problema da ética? O problema da ética é você devolver a carteira apenas porque você acha que é o certo a ser feito. A pergunta é, será que o que Jesus está fazendo aqui é apenas estabelecendo uma realidade de certo e errado? Ou será que o que ele demanda de nós é uma transformação do coração? Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Eu posso devolver a carteira apenas porque eu acho que é certo. Mas isso não é necessariamente o que eu gostaria de fazer. Dá para entender? Devolvo a carteira porque é ético. Mas isso não significa que o meu coração concorda com aquela ética. Quando nós estamos falando do Sermão do Monte, queridos, é exatamente por isso que eu não gosto de dizer que o Sermão do Monte é a ética do reino de Deus, a não ser que no reino de Deus a gente redefina o que é ética. Para começarmos a dizer que ética no reino de Deus é tudo aquilo que procede da ação do Espírito em nós a ponto do nosso coração ser transformado. Então, todas as vezes que vocês encontrarem alguém falando que o Sermão do Monte é a ética do reino de Deus, então eu quero que vocês mantenham isso na cabeça. Tudo bem ser a ética do reino de Deus, desde que nós possamos dizer que essa ética não é algo meramente externa, mas é, por conta da operação do Espírito em nós, algo que transformou o nosso coração. Tá bom? Deu para entender? Eu sei que isso entra aí num campo da filosofia e etc. E às vezes fica um pouco ruim da gente compreender essas coisas. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Eu estou falando isso porque o Sermão do Monte nunca foi meramente um discurso ético de Jesus. Porque se fosse um discurso ético de Jesus, até os não cristãos seriam capazes de viver as coisas que Jesus diz no Sermão do Monte.
Mas o Sermão do Monte, ele já começa lá nas bem-aventuranças dizendo que aqueles que não são humildes de espírito, aqueles que não choram por causa dos seus pecados, aqueles que não têm sede e fome de justiça, jamais conseguirão viver aquilo que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte. Porque é necessário para ser humilde de espírito, para chorar por causa dos pecados, para ter fome e sede de justiça, e por aí vai, para ser manso, para que todas essas coisas aconteçam, é necessário uma transformação do nosso coração. Agora, não é porque Jesus não está ensinando ética que o Senhor Jesus não esteja abordando no Sermão do Monte princípios legais. E por legal, eu não quero dizer algo que é joia, bacana. Por legal, eu estou dizendo referente à lei, a mandamentos, a ordenanças do Senhor, a ordens do Senhor para nós. E eu quero mostrar isso para os irmãos através de um outro texto, e por isso eu quero te convidar para abrir nesse texto, que é Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Eu vou pedir para alguém fazer essa leitura para nós, Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20, daí eu vou pedir para alguém trazer, quem está a postos lá, trazer o microfone para quem for fazer essa leitura. Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. Quem pode ler para nós? Por favor. Alguém pode ler? O Gilson, o presbítero Gilson vai ler para nós, por favor. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. A vida ou a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje, te declaro que, certamente, perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado, presbítero Gilson. Irmãos, o que é o livro de Deuteronômio? Deuteronômio, como o nome diz, traduzindo, quer dizer a lei de novo. Ou então, a outra lei, ou a segunda lei. Mas o que ele está querendo dizer? Na verdade, o livro de Deuteronômio, ele tem esse nome porque ele é uma repetição de toda a lei que foi dada no Pentateuco. Por isso, Deuteronômio. E aqui, no capítulo 30, esse livro está sendo encerrado, ele está sendo terminado, e você vai reparar que deve ter, se eu não me engano, 2 ou 3 capítulos depois, se eu não me engano, só tem mais o 31, 32 e o 33, eu não lembro se vai até 33, por favor, irmãos, verifiquem o que dá no escrever no esboço, né? Não dá para confiar na memória em momentos... 32, é isso? 30 e... 34. Então, o capítulo 30 já é o encerramento do livro de Deuteronômio, e ali Moisés começa
a mostrar aquilo que Deus está falando a respeito da lei. E vamos ser honestos, se a gente pudesse resumir esse texto, o texto estaria dizendo assim, veja, eu coloquei diante de vocês a lei, e então vocês precisam obedecer essa lei para que vocês tenham vida e bênção, certo? Mas se vocês desobedecerem essa lei, o que vai acontecer com vocês? Morte e maldição. Dá para resumir essa lei assim? Esse trecho que nós lemos de Deuteronômio capítulo 30? Sim, né? Vida e bênção, morte e maldição. Esse é o texto, queridos, em que nós sempre devemos nos lembrar a respeito das consequências da desobediência da lei de Deus. Por quê? Porque aquele que obedece à lei de Deus e a obedece de maneira perfeita está diante da vida e da bênção, e aquele que desobedece, nem que seja um mandamento sequer, está debaixo da morte e maldição. Ou seja, nós estamos debaixo da morte e maldição. A não ser que outro seja o nosso representante legal. Quem é o nosso representante legal? Jesus. E uma vez que nós estamos agora debaixo de um outro representante legal, esse representante legal nos justifica dos nossos pecados. Então, se nós não estamos mais debaixo da morte e da maldição, é porque nós fomos justificados em Cristo e agora estamos debaixo da vida e da bênção de Deus sobre nós. Claro isso? Agora perceba, queridos, por que eu estou falando sobre tudo isso ao comentar, ou então ao estudarmos um texto tão simples com 2 versículos. É porque, queridos, quando eu falo que Jesus não está estabelecendo princípios éticos, mas que está, sim, estabelecendo princípios legais, ele está, principalmente naquilo que diz respeito às consequências da não obediência àquilo que ele está falando. Então, Jesus está trazendo para o campo da lei aquilo que ele vai dizer agora, daqui a pouco, ou a partir daqui nesse texto. Porque no judaísmo, queridos, no judaísmo em que Jesus ensinou as bem-aventuranças, a ética ou os princípios legais, eles não têm a ver apenas com certo e errado. E normalmente a ética só tem isso, só está relacionado com isso, certo ou errado. Para Jesus é muito mais do que isso. Para Jesus é uma questão de vida ou morte. Bênção ou maldição. Essa é a realidade do que Jesus está falando aqui. Para a maior parte dos judeus, todo o Israel seria salvo, e que aqueles que seriam condenados seriam algumas raras exceções. Mas Jesus, ele inverte essa lógica para dizer assim, olha, nós não estamos debaixo de uma salvação, de uma justificação ou de uma vida eterna para aqueles que simplesmente fazem parte do povo de Deus, ou melhor, para aqueles que simplesmente se acham parte do povo de Deus, mas nós estamos diante da realidade de que a condenação se dará para todos aqueles que estão debaixo da morte e da maldição. Ou seja, todos os seres humanos que não estão em Cristo. Isso é uma dificuldade da gente falar, ainda mais nos dias de hoje, em que Jesus parece muito, ou que as pessoas acham que Jesus era um hippie, paz e amor, não é verdade? Mas Jesus não era esse hippie, paz e amor que as pessoas acham, ou que as pessoas gostariam de encontrar. E é justamente essa questão de vida ou morte que Jesus vai começar a tratar nesse texto. E nós podemos dizer isto, queridos, porque esse sermão,
Nós temos falado, né? É o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Esse sermão, assim como qualquer outro sermão, seja ele pronunciado por Cristo ou pelo seu pastor, esse sermão, assim como qualquer outro sermão, não foi pronunciado, não foi proclamado, não foi feito para ser algo apenas compreendido. Não foi proclamado, não foi feito apenas para ser apreendido ou aprendido. Esse sermão, assim como qualquer outro sermão, não foi feito tão somente para ser comentado. Esse sermão, como qualquer outro sermão, não foi feito para ser tão somente elogiado. Uma das aulas mais marcantes de seminário que eu tento fazer com que os meus alunos entendam é que o sermão tem uma única função: promover transformação de vida. É para isso que serve uma pregação. É para isso que nós pregamos todos os domingos, né, incansavelmente, para que aquela pregação se torne um elemento que Deus vai usar para transformar a minha vida que prego e a sua vida que ouve. É por isso que eu não fico nem um pouco ofendido se na segunda-feira você esqueceu o que eu preguei. Não fico. Porque o meu objetivo não era que você aprendesse aquilo que eu preguei. O meu objetivo era que o seu coração fosse transformado. Essa é a realidade de um sermão, queridos. Jesus, ele não prega esse sermão para que no final disso tudo a gente fale assim: que palavras bonitas de Jesus. Olha que coisa linda, olha a retórica que Jesus utiliza, que coisa maravilhosa. Jesus, ele não prega esse sermão tão somente para que a nossa mente seja alimentada com uma boa filosofia de vida ou com uma boa ética. Jesus prega esse sermão para que os corações sejam transformados. E quando existe transformação de coração, gente, existe prática. Não é verdade? Então, o motivo final pelo qual Jesus pregou o Sermão do Monte, queridos, é para que nós pudéssemos viver aquilo que ele estava pregando. Para que nós, como seus discípulos, não apenas aprendêssemos aquilo que ele está dizendo, não apenas ficássemos admirados com aquilo que ele nos diz, mas para que a nossa vida fosse transformada, a ponto de, sendo transformada, isso mudasse a nossa vida na prática. Esse sermão foi feito e proclamado para que ele fosse praticado. Ou seja, depois de tudo o que Jesus ensinou, desde o capítulo 5, agora Jesus exige uma resposta dos seus discípulos. Qual é a resposta? A resposta é: entrem pela porta estreita. E é justamente essa resposta, entrem pela porta estreita, que vai guiar todo o restante do Sermão do Monte. Aqui, queridos, Jesus claramente começa a última sessão do Sermão do Monte. Vocês repararam, queridos, que na semana passada o pastor Patrick, ele encerrou no versículo 12 e ele não quis entrar no versículo 13, ainda que tivesse tempo para isso. Por quê? Porque seria uma nova sessão. E ele ia encavalar toda a minha aula, né? Então ele não quis estragar a minha aula, então ele falou: não, eu vou parar por aqui. Ele podia ter entrado no versículo 13, mas não entrou,
Porque o versículo 13 começa uma nova sessão no Sermão do Monte, e essa é a última sessão, e que é o momento em que parece que Jesus quer definir para nós a diferença entre aquilo que é a verdadeira vida e a perdição ou condenação. Quer ver? Olha como Jesus começa essa última parte. Ele fala dos versículos 13 a 14 sobre duas portas, dois caminhos. Não é verdade? Versículos 13 a 14. Agora, dos versículos 15 a 20 de Mateus capítulo 7, sobre o que ele fala? Dois tipos de profetas: o falso profeta e o verdadeiro profeta. Agora, dos versículos 21 a 23, sobre o que ele fala? Dois tipos de discípulos. E aí, dos versículos 24 a 27, Jesus estabelece dois tipos de fundamentos. E se você olhar para o versículo 28, você vai ver que o pequeno título que aparece ali, o entretítulo, deve ser algo como o fim do Sermão do Monte. É isso? Ou a conclusão do Sermão do Monte, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque no versículo 27, queridos, Jesus encerra o Sermão do Monte. E essa última sessão, queridos, Jesus mostra em todos esses exemplos duas portas, dois caminhos, dois tipos de profetas, dois tipos de discípulos, dois fundamentos diferentes. Jesus está mostrando Jesus está mostrando as diferenças entre as consequências entre uma realidade ou outra, seja a realidade positiva que conduz à vida e a realidade negativa que conduz à perdição. A realidade positiva que conduz aos bons frutos, ao reino dos céus, à segurança eterna, ou a realidade negativa que conduz ao fogo, ao apartamento de Cristo e à ruína. Duas realidades, sempre. E esse trecho, então, ele não termina com um pensamento elevado a respeito da humanidade. Ele não termina com um pensamento positivo, né? Bola para frente, porque no fim tudo dá certo. Não termina assim. Esse trecho, queridos, essa última sessão, termina com uma ordem ao arrependimento e à mudança de vida. Entrem pela porta estreita. O Sermão do Monte, queridos, ele não foi registrado aqui e ele não foi pregado por Jesus para que nós melhorássemos um pouquinho de vida, para que nós melhorássemos um pouquinho o nosso comportamento, não. O Sermão do Monte exige de nós, irmãos, uma resposta radical, uma resposta absoluta, porque tudo o que Jesus ensinou nesse sermão mostra como é a forma desse caminho estreito que nós somos chamados a percorrer. Agora vamos começar a olhar para esse texto com um pouquinho mais de detalhe. A primeira coisa que nós temos que perceber, aí na outra disciplina do seminário, né, eu dou duas disciplinas, homilética, que é pregação, e hermenêutica, que é interpretação bíblica. Né? Antes eu falei sobre uma aula da disciplina de homilética, que fala sobre pregação, e agora eu vou falar sobre a aula da disciplina de hermenêutica, que fala sobre interpretação bíblica. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer quando a gente está estudando um texto bíblico, ou está tentando entender um texto bíblico, interpretar uma passagem, é a gente reparar, perceber as repetições de palavras, as repetições de ideias ou sinônimos, e perceber os contrastes.
E se a gente vai olhar, se a gente for atentar nesse versículo, você vai perceber que Jesus utiliza muito dos contrastes, não é verdade? Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Jesus fala sobre o caminho apertado e o caminho espaçoso. Mas Jesus também fala sobre o fato de que esses caminhos conduzem para realidades contrastantes, não é verdade? O caminho estreito e a porta apertada, ou a porta estreita e o caminho apertado conduz para vida. A porta larga e o caminho espaçoso conduz para... Aqui ele não usa morte, ele usa perdição. Tá? Mas tem um outro contraste nesse texto, que às vezes a gente não percebe. O último contraste que eu quero chamar a sua atenção é a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida, poucos encontram. E a porta larga e o caminho espaçoso, muitos entram. Você reparou que nesse último contraste tem uma diferença? Se fosse um contraste perfeito, a gente diria que na porta estreita, poucos entram, e na porta larga, muitos entram. Mas Jesus muda intencionalmente as palavras utilizadas. Porque ele fala que o caminho espaçoso ou a porta larga, muitos entram. Mas a porta apertada, poucos encontram. Você reparou isso? Gente, Jesus está fazendo algo aqui, tá? Ele não está usando palavras aleatoriamente. É intencional o fato de ele mudar as palavras e não apenas os adjetivos dessas palavras. Então, poucos encontram e muitos entram. E tendo percebido então esses contrastes, vamos ver alguns detalhes desse texto. Por causa do seguinte, a primeira frase de Jesus nesse texto é uma frase muito marcante e ela nos traz um mandamento. Ele diz: entrem pela porta estreita. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam que Jesus não está dando uma opção? Jesus em nenhum momento olha para os discípulos e pergunta assim: qual vocês preferem? A porta estreita ou a porta larga? Ah, pastor, mas por que isso é importante? Simples. Porque a maior parte das pessoas olham para esse texto e acham que Jesus está dando uma opção. Jesus não está dando uma opção. Bia, você pode trazer o microfone para nós, por favor? O Reinaldo quer fazer uma participação. É uma ordem. Entrem pela porta estreita. Reinaldo, por favor, fica à vontade. Um detalhe importante que eu vejo ali é que Jesus, quando fala ali que ensina com autoridade, ele não usa palavras repetidas, né? Como os outros ensinamentos anteriores eles tinham ouvido, né? O Sermão do Monte é repleto só de ensinamentos dele mesmo. Isso. Ensinamentos diferentes do que tudo que o povo tinha ouvido anteriormente, né? Que eram repetições dos livros que tinham sido escritos, né? Uhum. Então, Jesus traz uma palavra clara, né, bem objetiva, que usa exemplos, usa parábolas de forma mais fácil para entender, e a autoridade dele vem porque o ensinamento é dele mesmo que ele está dando. Exato. Ele não está trazendo coisas que ouviram anteriormente, né? Então Exato. é bem interessante isso. Então o povo, acho que sentiu firmeza e um diferencial nas palavras, porque ele estava mostrando um ensinamento próprio, né? O
O texto seguinte, quando termina o versículo 27, diz exatamente isso, que as multidões estavam maravilhadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. E aí coloca uma vírgula, e não como os escribas. Isso é muito legal, né? Então, Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E é exatamente diante dessa realidade de autoridade que nós nos encontramos quando nós olhamos para esse primeiro versículo do texto, né, do versículo 13. A primeira frase de Jesus não é uma parábola. A primeira frase de Jesus não é uma pergunta. A primeira frase de Jesus nesse texto, que é o momento em que Jesus começa a conclusão do Sermão do Monte, em nenhum momento ele nos dá uma opção, ao contrário, ele nos dá uma ordem. Entrem pela porta estreita. O que ele faz? Ele apenas explica o que acontece com quem entra pela porta larga e com quem entra pela porta estreita. Ele tão somente está dizendo isso nos versículos 13 e 14, porque ele começou com uma ordem: entrem pela porta estreita. Você não tem opção. Diante de tudo isso que eu falei, você não tem opção. Você deve entrar pela porta estreita. Bia, traz para nós o seu Elias quer fazer uma participação, por favor. Obrigado, Bia. Viu, pastor? Eu entendo que Jesus quis falar o seguinte: vocês já são escolhidos. Eu já escolhi vocês. Então vocês não têm opção. Vocês têm que entrar pela porta estreita. Assim como ele fez aquela, no final do livro de Mateus, que ele fala: ide e pregar o evangelho. Ele não perguntou se eles podiam ir. Vocês podem ir pregar o evangelho? Não, vocês vão pregar. Vocês estão dispostos a isso? Não. Exatamente. Vão, não perguntou se tinha disposição, vocês vão pregar. Então, desde o momento que nós somos escolhidos, então nós somos obrigados a obedecer a ordem de Jesus e andar pela porta estreita. Exato. O seu Elias matou a charada do que eu estava querendo falar de maneira mais tranquila e mais sensível. Jesus não está nos dando uma opção. Ele está nos dando uma ordem. Em nenhum momento ele fala para os discípulos assim: o que vocês querem? Vocês têm duas opções: a porta estreita e o caminho estreito, ou a porta larga e o caminho largo. Qual que vocês querem? Ele não está falando isso. Ele está falando: entrem. Entrem pela porta estreita. Isso vai ter aplicações. Por que eu estou enfatizando isso? Porque daqui a pouco nós vamos começar a aplicar isso, tá bom, gente? A outra coisa que a gente precisa reparar, perceber com detalhe nesse texto, é que a porta estreita e o caminho apertado, eles precisam ser encontrados. Mas a porta larga e o caminho espaçoso não precisam ser encontrados. As pessoas simplesmente entram e percorrem. Percebeu isso? Eu enfatizei isso quando eu falo poucos encontram, quando Jesus fala poucos encontram e muitos entram. Não é verdade? O texto demonstra essa diferença. Jesus faz isso intencionalmente. Poucos encontram e muitos entram. Agora, a pergunta é: por que Jesus estabelece essa diferença? Agora é o momento para a gente falar sobre isso. Por que Jesus estabelece essa diferença? Simplesmente porque uma porta larga é fácil de encontrar. Ninguém precisa procurar uma porta larga. As pessoas simplesmente vão e entram. Certo? Dá para entender isso? A porta larga e o caminho espaçoso, eles são tão fáceis de achar que muitos entram por essa porta. Muitos percorrem esse caminho. E o terceiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é:
portas e caminhos tão somente conduzem a algo. Não são em si um fim. Lembra daquela piada horrível? Por que a galinha entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Né? É terrível essa piada. Mas por que essa piada é terrível? Porque ela simplesmente expressa uma verdade. Agora, a pergunta é, a galinha queria entrar na igreja? A graça da piada está no fato de que a galinha não queria entrar na igreja. Ela só queria passar a porta. Agora, quando nós atravessamos uma porta, ou quando nós percorremos um caminho, a nossa intenção é entrar em algum lugar ou chegar a algum lugar. Não é verdade? Eu sei que tem muito aventureiro que fala assim, não, onde que vai dar essa trilha? Vamos ver? Porque a graça está simplesmente em percorrer o caminho. Agora, normalmente na nossa vida, a gente abre uma porta de um lugar que a gente quer entrar. A gente percorre o caminho de um lugar onde a gente quer chegar. Certo? Então veja que nesse texto, Jesus está deixando claro que portas e caminhos, elas não são um fim em si mesmo, mas elas são um objetivo ou uma coisa ou algo que demonstra onde nós queremos chegar. Porque a porta estreita e o caminho estreito conduzem para a vida, e a porta larga e o caminho espaçoso conduzem para a perdição. A porta e o caminho não são a vida em si mesmas, ou em si mesma, ou a perdição em si mesma, mas elas conduzem a isso. E o texto fala, a porta estreita, o caminho estreito conduz à vida, e a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. Agora vamos começar a aplicar isso nas nossas vidas, né, queridos? Agora que falta 15 minutos, vamos começar a aplicar isso, e você é bem-vindo a participar. A primeira coisa que nós precisamos olhar, aplicando para nós isso, é que nós precisamos lembrar que o caminho de Deus não é espaçoso, é um caminho limitado. Ou seja, o caminho para a vida, né, é estreito, porque ele é um caminho único. Não existe uma forma de você caminhar nesse caminho pensando em diversas opções. Ele é um único caminho. E esse único caminho é o Senhor Jesus. O caminho para a perdição é largo, justamente porque você não precisa fazer nada para entrar nele, para caminhar nele. A humanidade já caminha nesse caminho largo. Muitos entram nessa porta. Agora, o caminho de Deus, não. O caminho de Deus, ele é limitado. Ele é estreito. Ele é apertado. A gente não pode perder isso de vista. A segunda coisa, queridos, é que o caminho de Deus, ele não pode ser descoberto recorrendo à opinião da maioria. Por quê? A maioria está indo para a perdição. Não é verdade? Se a gente olhar para esse texto, a gente vai entender por que não dá para ser cristão e ser maioria. Porque o caminho da vida é um caminho que poucos encontram. O fato de serem poucos os que encontram a porta estreita nos impõe uma realidade que é difícil de administrar, irmãos. A realidade de que nós constantemente estaremos em minoria nas questões que envolvem vida ou morte. Num mundo tão, entre aspas, tolerante como esse que nós vivemos, queridos, trilhar o caminho estreito, onde poucos encontram, parece até errado.
Porque a gente vai contra a maioria. Trilhar o caminho estreito parece muitas vezes preconceituoso. Ou você nunca ouviu, e se não ouviu, tem alguma coisa bem errada com o cristianismo que você está vivendo, tá? Você nunca ouviu que você precisa ter uma mente mais aberta. Você precisa abrir a sua mente. Nós estamos no século XXI. O que é isso? Que pensamento mais quadrado? Que pensamento mais... Que mente mais estreita? Se você ouviu isso, você tem que dar um glória a Deus. Porque o que está acontecendo com você é que você está andando no caminho estreito. Com isso, queridos, eu não estou querendo dizer que nós devemos ser obtusos intelectualmente. Não é isso não, tá? Justamente ao contrário. O que eu estou dizendo é que, frequentemente, trilhar o caminho estreito, onde poucos encontram, vai parecer em muitas situações que é o caminho da intolerância, é o caminho errado, é a direção errada, é preconceituoso. Mas o que está em jogo aqui não é ir ganhar uma eleição de popularidade. O que está em jogo aqui, irmãos, é simplesmente vida ou morte, vida ou perdição. Essa é a realidade que está em jogo. Agora, existe uma terceira aplicação que tem tudo a ver com isso. A terceira aplicação é que o caminho de Deus não pode ser trilhado enquanto nós formos movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas. Ah, pastor, mas isso não quer dizer que nós temos que ser antipáticos. Verdade. Não quer dizer que nós temos que ser antipáticos. Mas se a nossa espiritualidade agrada outras pessoas, então é porque tem alguma coisa de errado com a nossa espiritualidade. Você quer ver um exemplo? Ou eu vou te dar alguns exemplos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Mas quando deres esmola, ignore a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Quando orardes, entra no teu quarto. Quando jejuardes, lava o rosto, cuida da sua aparência. Por que Jesus está falando isso? Porque a nossa espiritualidade, a nossa piedade, ela não é para ser exercida com o fim de sermos vistos pelos homens, com o fim de agradarmos as outras pessoas. A nossa piedade, ela precisa ser feita para agradarmos a Deus. Lembra desde o começo? Para nos relacionarmos com Deus. O que acontece com aqueles que vivem a sua piedade ou a sua espiritualidade para agradar os outros? Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Não é isso que Jesus falou, quase que o capítulo 6 inteiro de Mateus, no Sermão do Monte, que nós já estudamos? Qual é a recompensa daqueles que querem viver a piedade, a espiritualidade, para os outros verem? O louvor dos homens é tudo que eles vão receber. Já receberam a recompensa deles. Agora, quando a nossa espiritualidade é vivida por causa do Senhor Deus, então ali, no Senhor Deus, nós recebemos a recompensa. Em verdade vos digo, que o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Perceba, queridos, o caminho de Deus não pode ser trilhado enquanto nós formos movidos pelo desejo de agradar a maioria das pessoas. Jesus já falou sobre isso. Ele só está aplicando isso nas nossas vidas.
Em quarto lugar, os dois caminhos não são em si mesmo o fim da caminhada, mas eles têm significados eternos para além deles. O caminho largo parece atraente e confortável, e talvez ele seja atraente e confortável. O problema é que no final ele leva à perdição. Já o caminho estreito, o caminho apertado, demonstra as dificuldades da vida com Cristo, da vida cristã. No entanto, esse caminho conduz à vida. Ou seja, o que nós almejamos? Um caminho tranquilo, confortável, atraente? Ou um caminho difícil, de sofrimento, de dor muitas vezes? A verdade, queridos, é que no fim do caminho estreito nós encontramos a vida, porque o próprio Jesus caminhou à nossa frente o caminho estreito. É por isso que ele fala: entrem pela porta estreita. E por último, gente, existem apenas dois caminhos. Parece bobeira a gente falar sobre isso, né? Parece até óbvio demais a gente falar que existem apenas dois caminhos. Mas eu já disse isso antes e é bom enfatizar que Jesus nos chama para um compromisso radical, para um compromisso absoluto, ou seja, não existe uma terceira opção. Ou você está caminhando o caminho estreito porque entrou pela porta estreita, ou você está caminhando o caminho largo porque entrou pela porta larga. Não existe uma terceira opção, não existe uma outra via, não existe um outro recurso. Ou é a porta estreita e o caminho estreito, ou é a porta larga e o caminho largo. Não existe uma terceira opção. O que isso implica, queridos? Isso implica que se nós não estamos andando no caminho estreito, é porque nós estamos num atalho que é no meio do caminho. Esse atalho não existe. O que isso quer dizer? É que ou você está caminhando para a estrada que conduz à vida, ou você está caminhando pela estrada que conduz à perdição. Essa questão dos caminhos, queridos, exigem um compromisso. Um tipo de compromisso da nossa parte que implora pela misericórdia e pelo perdão de Deus, que nos conclama ao arrependimento. Mas ele também nos mostra que uma vez que nós não estamos trilhando esse caminho, o nosso compromisso é com outro caminho. Se nós não temos o compromisso com este caminho estreito, então é porque nós já estamos trilhando o caminho largo. Não assumir o compromisso com o caminho estreito é assumir o compromisso com o caminho largo. Não existe neutralidade. Não existe isenção. O que existe são dois compromissos. Ou o compromisso de andar o caminho estreito, ou o compromisso de andar o caminho largo. Vocês já viram uma analogia, bem bobinha, na verdade? A analogia do muro? Vocês já ouviram essa analogia? Vou contar. Mesmo que você já tenha ouvido, é uma analogia que faz muito sentido aqui. Ela é teologicamente terrível, tá? Eu vou usar a licença poética para falar sobre isso. Diz que Jesus está de um lado do muro, Satanás do outro lado do muro, e tem alguém sentado em cima do muro. E Jesus está: desce do muro, vem para cá. Entra pela porta estreita.
Vem para cá. E do outro lado, a pessoa que está em cima do muro olha e o diabo está lá, de braço cruzado, quietinho, assobiando, como se não tivesse nada acontecendo. Jesus olha para aquele indivíduo que está sentado em cima do muro e fala assim: entra aqui, muda de vida, vem para cá. E o indivíduo em cima do muro olha para o outro lado e está lá o diabo, nem aí, quietinho, assobiando, fingindo que não está acontecendo nada. Aí, de repente, aquele indivíduo indignado olha para o diabo e fala assim: escuta, Jesus está o tempo todo falando comigo para eu entrar pela porta estreita, para eu descer do muro e ir para o lado dele, e você não está fazendo nada. Por quê? Você não tem interesse que eu vá para o seu lado? O diabo vira para o indivíduo e fala assim: é que o muro é meu. Ou seja, não existe neutralidade. Ou entrou pela porta estreita e percorre o caminho estreito, ou está percorrendo o caminho largo, a caminho da perdição. Deixa eu fazer uma última aplicação. Essa última aplicação, queridos, tem a ver com uma perspectiva de evangelização. Nós temos enfatizado bastante a questão da evangelização na vida da nossa igreja. O pastor Lucas tem pregado sobre isso. Volta e meia, essa é uma orientação dos nossos estudos. O conselho tem falado bastante sobre isso já desde que eu cheguei aqui, né? Os presbíteros falam sobre a importância de evangelizarmos, de convidarmos pessoas para vir à igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Todas as transmissões e estudos eu falo: olha, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa pregação, a esse estudo. Nós estamos investindo bastante, pensando bastante a respeito da evangelização. Agora, sabe qual é um dos nossos problemas a respeito da nossa evangelização? Lucas, você consegue projetar para nós aí aquela imagem? Um dos problemas da nossa evangelização, queridos, e daí projetar também para o pessoal que está na internet, né? Um dos problemas da nossa evangelização, queridos, é que normalmente nós apresentamos o evangelho assim, como se fosse um caminho largo, como se fosse algo extraordinário, sensacional. Todo mundo pode vir, venham. Olha que coisa maravilhosa que é andar com Jesus. Você vai ter muitas coisas. Você vai ter vitória na sua vida. Daqui para frente tudo vai dar certo. E aí, quanto mais a pessoa vai caminhando com Jesus, o caminho começa a apertar. Eu falo assim: mas peraí, não foi isso que a gente combinou. A evangelização, queridos, não é um chamado para o caminho largo, não. A evangelização é um chamado para o caminho estreito. Quando nós deixamos a sabedoria mundana e os motivos carnais invadirem o evangelismo, queridos, então nós descobrimos que a porta estreita desaparece. Sabe qual é o motivo pelo qual alguns se desviam? Sabe qual é o motivo por que muitos abandonam a fé entre aspas, né? Porque a nossa evangelização foi falha. Porque nós chamamos essas pessoas para um caminho de alegrias e felicidade plena, de vitória o tempo todo, quando na verdade o caminho a ser percorrido é um caminho estreito, de muita luta, de muita dor, de muita dificuldade, queridos. O Evangelho, em nenhum momento, o Senhor Jesus, em nenhum momento, procura nos persuadir, dizendo que a mensagem que é pregada, a mensagem que é proclamada, nos é demonstrada, são coisas fáceis, são caminhos fáceis. Para então que depois a pessoa descubra que não é tão fácil como parecia. Não. Jesus o tempo todo deixa claro: é uma porta estreita, o caminho é apertado.
O evangelho que Jesus proclama anuncia claramente, sem qualquer intenção de mascarar, de mudar a mensagem, de abrandar a dureza das palavras. O tempo todo Jesus está dizendo que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada, mas que ela permanece estreita e apertada. A vida cristã não é um chamado para o caminho espaçoso, mas é um chamado para muito sofrimento, para intensa perseguição, para muita luta, para muita dor, para muita dificuldade. E ainda assim, Jesus tem a coragem de nos dizer: entrem pela porta estreita. Porque a porta estreita conduz à vida. Como entrar rapidamente pela porta estreita? A primeira coisa, queridos, é que nós precisamos renunciar ao mundanismo. Não existe outra forma de caminhar o caminho estreito, de percorrer o caminho estreito, se não for renunciando ao mundanismo. Entrar pela porta estreita é romper com o mundo, com as multidões, com a maioria, com a popularidade. Entrar pela porta estreita é uma maneira de viver completamente incomum, estranha. É viver de uma maneira completamente excepcional e diferente daquilo que o mundo faz. Sabe qual é o problema? O problema é que nós gostamos de ser a maioria, não é verdade? Nós gostamos disso. Nós gostamos de vivermos com a maioria. E eu vou dar alguns exemplos. Quantas não foram as vezes que as pessoas vieram me procurar dizendo assim: pastor, nós temos que fazer uma atividade que seja mais chamativa, para que as pessoas venham para a igreja. E aí vão surgir as mais diversas programações. Sei que está super demodê falar sobre isso, né? Mas é a balada gospel, é o bingo gospel, é o festival de música gospel. Tudo isso porque a gente acha que a gente tem que se parecer cada vez mais com o mundo. Mas a verdade, queridos, é que se a forma como nós enxergamos a vida parece demais com a forma com que os não cristãos enxergam a vida e pensam a vida, então é porque nós estamos mais conformados ao mundo do que nós achávamos que estávamos. Lloyd Jones vai dizer que quanto mais diferente uma igreja se torna do mundo, mais atrativa ela será para aqueles que já perceberam a falência do mundo em que nós vivemos. Nós temos que romper com o mundanismo, queridos. Em segundo lugar, o segundo passo é abandonar não apenas o mundanismo, mas o caminho do mundo. Pastor, isso parece a mesma coisa, não é? Entrar pela porta estreita é romper com os ideais do mundo, com as coisas que o mundo valoriza, até mesmo com as coisas que a agenda do mundo ou que agradam a agenda do mundo. E do que eu estou falando? Eu estou falando de vingança, estou falando de defesa da honra pessoal, estou falando sobre um amor restrito àqueles que nos amam. E afinal de contas, nem sou eu que estou falando isso, é o Senhor Jesus no Sermão do Monte. A vingança, o mundo ama. Quer ver um exemplo? Vejam os filmes de ação. Os filmes de ação são construídos a partir do desejo da vingança.
O terceiro passo, queridos, é abandonar o próprio eu. É abandonarmos a nós mesmos. Entrar pela porta estreita, queridos, é romper com a nossa própria glória, com a nossa honra, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, o caminho para a autonegação. Se você pensa que o caminho da fé é um caminho no qual você vai conquistar muitas coisas para si mesmo, que você vai conquistar um grande nome e que você vai receber reconhecimento, que você vai ser louvado pelos homens, no qual todas as coisas vão se tornar maravilhosas para você, então você entendeu errado o que é o caminho e a porta estreita. Essa autonegação, queridos, não envolve a negação apenas do próprio eu, do nosso ego, das nossas vontades, dos nossos desejos, queridos, mas significa simplesmente refrearmos vários daqueles prazeres que nós julgamos como sendo absolutamente banais e legítimos. E refrearmos até mesmo o direito a termos o nosso próprio eu. Deixando a nós mesmos de fora, de lado, para então atravessarmos a porta estreita. Queridos, a vida cristã não é uma vida fácil. Viver com Jesus envolve, sim, dor, sofrimento, perseguição. E é exatamente por isso que é um caminho estreito e apertado. E esse caminho estreito e apertado não é difícil só no começo, não. Permanece difícil. Não é só a porta que é estreita. O caminho também é apertado. E isso precisa nos levar a uma reflexão. É uma reflexão simples, queridos. E que só você pode ter resposta. Eu não posso dar essa resposta para você. Como está a sua caminhada? Se você fosse resumir numa palavra a sua caminhada, qual palavra seria? Tranquilo? Confortável? Cheia de maravilhas e doçuras? Pastor, simplesmente na minha vida está tudo bem. Está tudo bem? Por quê? Está tudo bem porque tudo vai bem? Ou está tudo bem porque você está com Cristo? Isso é muito importante. Muito importante. Porque se tiver tudo bem, porque está tudo indo bem, às mil maravilhas, então tem alguma coisa errada. Mas se está tudo bem, porque apesar de toda luta, toda dor, toda dificuldade, você tem Cristo, então, que bom. Você está percorrendo o caminho estreito. Você entrou pela porta estreita e está percorrendo o caminho estreito. Agora, se está tudo bem porque você não tem sofrimento, você não tem dor, você não tem lutas, você não tem dificuldades, então eu preciso te alertar. Reveja o seu cristianismo.
Você entrou pela porta estreita? Ou tem percorrido o caminho largo? A fala de Jesus nos impõe isso, queridos. A fala de Jesus nos leva a essa reflexão. Mas ela não nos leva a essa reflexão para nos causar desespero. Ela nos leva a essa reflexão porque Jesus nos ordena isso. E Ele nos ordena dizendo assim: entrem pela porta estreita, porque essa porta conduz à vida. Amém? Vamos orar? Sarai está nos dizendo aqui, ó, a nossa caminhada com Cristo, a porta estreita, é triunfante para a glória. É isso mesmo. Não é triunfante por agora. Não é triunfante para agora. É triunfante para a glória. Nós precisamos levar isso em conta, queridos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas e dores e situações completamente desfavoráveis de perseguição. E nós clamamos: Deus, tem misericórdia de nós. Deus, por favor, age nas nossas vidas, Deus, para que nós possamos viver e suportar as lutas e dificuldades do caminho estreito. Para que então possamos provar da vida no Senhor, ao andarmos, percorrermos o caminho apertado. Age, Deus, com graça sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, que vivendo as lutas, vivendo as dores, as dificuldades, os enfrentamentos, tem feito isso debaixo do teu cuidado, provando da vida. Mas Deus, eu também te peço para que o Senhor derrame de graça sobre a vida daqueles que não têm vivido o caminho estreito, mas que acham que está tudo bem, que a vida tem sido as mil maravilhas. Ah, Deus, tem misericórdia. Que o Senhor os visite. Traga cura. Traga do teu cuidado. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. Fala ao nosso coração, para que nós sejamos transformados. Mas para que, cheios da coragem do Senhor, possamos viver no caminho apertado, provando a tua graça. Age, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, para que em tudo nós possamos provar do Senhor, mesmo quando vivemos nas lutas e dificuldades, mesmo quando estivermos passando pelo caminho apertado. Nos dá um bom dia na tua presença, Deus, e que o Senhor nos conduza em graça. Nos faz provar, Deus, da tua bondade, mesmo no caminho apertado. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.